Essa é a 10ª palestra de uma série de 10 palestras sobre o tema A Sua Vida Pode Ser Melhor. O tema de hoje é muito interessante e é o que vai finalizar essa série de palestras. Aceite viver bem e ser feliz. Claro, a primeira coisa que nós vamos ter que entender é que o meu conceito de felicidade não é esse conceito imaginado das pessoas de uma situação paradisíaca, ou seja, sem problema nenhum, não vai acontecer nada. Isso não é o conceito de felicidade, é o conceito de ilusão. Como o ser humano não é perfeito, a felicidade não implica num estado que você não vai ter problema nenhum. A felicidade no sentido humano realizável é saber dar valor às coisas que você tem e saber dar valor, porque muitas pessoas são multimilionárias e não são felizes. É claro que os bens materiais são importantes nessa vida. Você não vai viver como se você estivesse levitando, como se você não precisasse dos bens materiais, você precisa deles, mas você vê que existem atores de Hollywood riquíssimos, os mais bonitos e as mulheres mais bonitas da atualidade, no tempo delas. Se você voltar gerações anteriores, eram os mais bonitos e as mulheres mais bonitas da época dela. E outros muito ricos, poderosos, maravilhosos, conhecidos no mundo inteiro, e muitas vezes viram usuários de droga, suicidam, têm uma vida muito ruim negativamente. Como que pode uma pessoa dessa viver? Ela não tem problema financeiro, tem dinheiro para comprar o que ela quer, tem os bens materiais que ela pode, não tem problema financeiro, em tese, se ela souber administrar o dinheiro dela, é claro, porque existem muitos artistas e muitos jogadores de futebol que tiveram muito dinheiro e depois ficaram pobres novamente porque não souberam administrar o dinheiro. Mas espera aí. Então, o que é ser feliz e viver bem? É saber dar valor àquilo que você tem. Ou seja, a maior ironia que tem é quando você vê na televisão, em algum programa de televisão falando de felicidade, aparecem pessoas simples, com uma casa simples, com um carro, com uma vida relativamente simples, sem grandes fortunas, se dizendo felizes, porque tem casa, família. Pessoas que muitas vezes saíram de situações muito difíceis, sabem o esforço que elas tiveram, sabem dar valor ao que têm. Esse é o segredo da felicidade. Saber dar valor a pessoas, coisas, situações, bens materiais de uma forma equilibrada. Então a felicidade não é um patrimônio só das pessoas ricas e milionárias. E aí é que está o detalhe. Você tem que entender que aceitar viver bem. E como isso é uma série de palestras para as pessoas que elas podem viver melhor, é claro que de forma geral, muitas vezes eu enfatizei isso, eu estou relacionando com as pessoas com mais dificuldades, as pessoas mais inseguras, as pessoas mais negativas. É claro que ela vai valer para as pessoas mais positivas e elas, obviamente, quando tiverem acesso a esses vídeos, elas já fazem várias coisas e o vídeo vai só reforçá-las e ajudá-las a compreender que é um processo contínuo, que tem um grau de dificuldade, que tem obstáculos. Eu não vou vender uma ideia que é fácil, porque é um processo de desenvolvimento que vai gerar maturidade. Mas a felicidade, viver bem, não é só a questão material. Claro que eu não vou dar exemplo de pessoas ricas que não são felizes e vou usar o exemplo das pessoas pobres que são felizes. Existia um ditado antigo que eu não concordo com ele, que é melhor ser um pobre com saúde do que um rico doente. Essa é uma comparação em que você quer diminuir o rico porque ele é rico. É claro que é melhor ter saúde do que ser doente.
mas é melhor ser um rico com saúde do que um pobre doente. Aí você tem dois problemas, né? Então, a saúde é mais importante do que o dinheiro? Sim, a saúde é mais fundamental, porque sem saúde você não trabalha, você não ganha. E muitas vezes as pessoas perdem fortunas com problemas médicos e quanto. Mas eu não vou fazer esse raciocínio que eu nunca concordei com ele, tipo assim, é melhor ser um pobre com saúde do que um rico doente, tudo bem. Mas é melhor ser um rico com saúde e do que um pobre doente. Agora, a questão não é essa. A questão é que você pode viver bem. A questão não é a riqueza ou a pobreza. É claro que a pobreza extrema é uma coisa. Não estou me referindo a pessoas que têm condições abaixo do mínimo ou em condições muito difíceis. É obviamente que elas são difíceis. Mas muitas vezes você vê pessoas que têm uma vida simples, que se a gente considera uma vida simples, uma casa boa, uma casa que trabalhou muito, comprou um lote, fez uma casa, tem um carro, não é o carro do ano, não é o carro top de linha, é o carro que, e muitas vezes, ironicamente, essas pessoas com um nível socioeconômico bem menor, quando eles são econômicos, muitas vezes eles têm um padrão de vida muito melhor, em tese, de pessoas com um nível financeiro melhor do que deles. Por quê? Porque eles mantêm um padrão mais simples, têm uma economia, vivem dentro de uma realidade, muitas vezes têm uma economia e vivem equilibradamente. Existem pessoas de classe média que bancam um nível socioeconômico mais alto, que não tem, e daqui a pouco está endividado, e eu ouvi anos atrás, espero não ouvir mais, que na época que a economia estava melhor, que a pessoa tinha 20 e tantos cartões de crédito. Para que 20 e tantos cartões de crédito? Uma pessoa que vive com muitos cartões de crédito está bancando o que eu chamo de uma felicidade ilusória, né? Ela está tentando bancar uma aparência que ela não tem. Quando vem a crise econômica, ela arrebenta tudo, porque enquanto você está num período bom, você vai rolando dívida. Você vai rolando dívida. Só que você já está numa situação, é uma prosperidade fictícia. Você tem carrões, tem casões, tem roupas das melhores marcas, não tem poder aquisitivo para isso e está bancando uma prosperidade que é fictícia. Todo mundo está vendo, acha que você tem rico. Agora, a prosperidade real é quando você tem um dinheiro proporcional aplicado para que você viva aquilo da vida. Então, muitas pessoas mantêm padrões altos sem ter um poder aquisitivo real. Quando entra numa crise econômica, aquilo tudo estoura. É uma bola de neve que você vai empurrando, mas chega uma hora que ela para num lugar e aí estoura tudo. Então isso é diferente. Então a felicidade ela não está ligada à quantidade de bens que você possui. Claro, existem quantidades mínimas, né? Como eu falei, de pessoas que passam situações precaríssimas. Isso é um extremo negativo. Eu entendo isso, não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a uma situação econômica menor, muitas vezes, mas com um equilíbrio possível dentro da situação. Isso não significa que uma pessoa rica também não possa ser feliz. Isso significa que a felicidade não está ligada aos bens materiais, está ligada ao valor que você dá às coisas. Por isso, existem pessoas com poder aquisitivo menor que são mais felizes porque sabem dar valor às pessoas, às coisas, aos bens materiais, às situações da vida. Enquanto pessoas que têm um nível maior, se não souberem dar o devido valor a essas coisas, às pessoas, aos bens, ficam trilionários e muitas vezes infelizes. Obviamente, o dinheiro é importante nesse mundo, ele é a forma que você tem de adquirir bens e uma saúde e uma estabilidade, melhor dizendo, econômica e social, mas a felicidade não depende só disso. Ela não depende da quantidade de bens que você possui. A quantidade de bens que você possui é bom,
mas se você não souber dar o devido valor a eles, apesar de ter muitos, você ainda pode se considerar uma pessoa infeliz. Sabe aquelas pessoas, aqueles magnatas que viveram a vida e ficaram riquíssimos, saíram pobres, ficaram riquíssimos, perderam marido, perderam filho, perderam tudo, e no final das contas estão sozinhos numa mansão de quilômetros, e muitas vezes se veem infelizes e queriam trocar essa vida por uma vida mais simples e que ela podia viver melhor, é porque não soube dar o devido valor às coisas. Então a felicidade não depende de muito dinheiro. O dinheiro é necessário e contribui para a qualidade de vida. Não é uma coisa ou a outra, são as duas coisas em equilíbrio com o devido valor.